Bom dia, meus amigos aqui do canal Futebol Net. E hoje é dia de Copa do Brasil. Fluminense e Flamengo abrem a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E o Fluminense é favorito para este clássico? Cano reencontra sua maior vítima. Flamengo questionado sobre sua preparação física. Jorge Sampaoli, possível saída do Mengão. E Ayrton Lucas, que pode deixar o Flamengo a qualquer momento. Isso e um pouco mais depois da nossa vinheta, ok? Mas antes, não se esqueça, você que está vendo o vídeo, não deixe de deixar aqui o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo, ok? Então vamos lá, depois da vinheta, tudo sobre Fluminense e Flamengo hoje aqui no Maracanã. Estamos de volta, meu amigo, e agora para falar desse jogo emocionante, desse duelo muito emocionante e inédito na Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo nunca se enfrentaram, né, nunca duelaram aí na Copa do Brasil. Então é um clássico que nunca aconteceu nessa competição e pela primeira vez estão frente a frente aí as duas forças, Flamengo e Fluminense. E para você, quem é o favorito desta competição? Quem será o favorito para a classificação neste confronto? Aqui no canal Futebol Net, nós não ficamos em cima do muro, nós damos a nossa opinião, sabemos que às vezes agradamos alguns e desagradamos as outros, mas todos estão abertos para deixar seu comentário, independente seja tricolor, independente seja rubro-negro, a sua opinião será respeitada. Então, meus queridos, hoje, na nossa opinião, o Fluminense leva uma grande vantagem sobre o Flamengo. O Fluminense tem aí o Diniz, né, o Fernando Diniz, que vem fazendo com que o Flamengo tenha hoje o padrão mais bonito do futebol brasileiro, né? O Fluminense que vem com grandes jogos, vem atuando em grandes jogos, já goleou o Flamengo, inclusive, numa final de Carioca. O Fluminense que vem batendo em todo mundo, goleou o River Plate, vem de uma grande vitória aí contra o Cuiabá, jogando no Maracanã, e na Libertadores é líder invicto, o aproveitamento de 100%. O Fluminense hoje se coloca como favorito dessa partida, até porque o Flamengo vem de uma forma desorganizada, o Flamengo não vem atuando bem, tem muitas críticas por parte do próprio torcedor rubro-negro, que deixa muito a desejar. E o que aconteceu na Fonte Nova no último sábado, aí é que aumentaram mesmo as possibilidades do Fluminense de classificação, porque o Flamengo ficou mais de 24 minutos com 2 jogadores a mais e, por incrível que pareça, levou o sufoco do Bahia jogando com 2 jogadores a mais. E esse favoritismo do Fluminense, ele ficou muito claro quando nós fizemos lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, é simples, canal Futebol Net Oficial. Você vai lá no Instagram, nos siga. Lá você vai ter tabela do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, todos os grupos. Temos também tabelas da Copa Libertadores das Américas. Vai lá, segue no Instagram, isso é muito importante também para o nosso trabalho, ok? Outro ponto, meus amigos, que devemos falar sobre esse é o Cano. O Cano hoje enfrenta o Flamengo pela 9ª vez, jogando pelo Fluminense, e o Flamengo é uma das principais vítimas do Cano. E eu trago números aqui até surpreendentes. O Cano, em 8 confrontos que já jogou contra o Flamengo, o Cano já fez 7 gols. Então o Cano, toda vez ele gosta de fazer gol contra o Flamengo. Essa média aí, a quantidade de gols do Flamengo antes era uma grande vítima do Fred, né? O Fred que deixou de jogar recentemente. O Fred, em 21 partidas contra o Flamengo, o Fred também tinha feito 7 gols.
E essa marca também, até hoje, eu acho que vai ser impossível de ser alcançada pelos padrões atuais, era do nosso querido Tuta. Quem não se lembra do Tuta, né? Então o Tuta, 7 vezes que jogou contra o Flamengo, marcou 7 gols. E hoje o Cano pode adiantar esse número, ele pode ficar como o top 1 dessa lista de artilheiros contra o Flamengo. O Cano, se fizer um gol em uma dessas duas partidas, ele já se tornará o principal carrasco do clube rubro-negro na história aí do futebol do Fluminense. O Cano seria hoje o maior jogador que fez gol jogando por outra equipe carioca contra o Flamengo. E virando a página, meus amigos, falando agora sobre o Flamengo. O Flamengo está sendo muito questionado aí por todos os torcedores, também por parte da imprensa, sobre as condições físicas dos seus atletas. É notório como o Flamengo, esse ano de 2023, ele não chegou a estar em outro patamar, como dizia o bom Bruno Henrique, né, sobre sua preparação física. Por quê? A gente não vê o Flamengo mais com aquela intensidade. Na Supercopa do Brasil, nós vimos um Flamengo muito abaixo do Palmeiras. A gente foi para o Mundial, vimos o Flamengo totalmente desconhecido na parte física. Os atletas do Flamengo, não sei o que acontece, que eles não parecem que eles estão em alto nível. O Flamengo ainda, nesse 2023, ele realmente está em outro patamar, aí num patamar bem abaixo do que toda a nação rubro-negra espera. Então, a preparação física do Flamengo, ela está sendo muito questionada. Uma outra prova, outra evidência, foi no último jogo aí contra o Bahia em Salvador, onde 5 jogadores foram substituídos justamente pelas questões musculares, né, dores musculares. Então, está muito questionado essa preparação física do rubro-negro. Então, não deixe de dar sua opinião aqui no nosso canal, é muito importante. O que você acha sobre a preparação física do Flamengo? Outro questionamento feito pela torcida rubro-negra é em relação ao gol rubro-negro. O que acontece? O Santos, ele vem entrando nas partidas, vem tendo umas péssimas atuações, vem falhando muito, e a torcida vem pegando muito no pé do Santos. Porém, aqui nós no canal Futebol Net, nós não vamos só falar do que acontece, nós vamos pesquisar, e aí a gente chegou a uma conclusão que esse problema no Flamengo, ele vem desde a saída, ainda já no finalzinho, de Diego Alves, né? O Diego Alves veio bem pelo Flamengo, após a saída de Jorge Jesus, acabou caindo de rendimento o Diego Alves, e aí passou por todos os goleiros que vieram depois do Diego Alves. Aí tem o Hugo Souza até chegar aí no Santos, como o Matheus Cunha, que fez pouca partida, né? E até então teve muito êxito nas partidas que jogou pelo Flamengo, porém, como ele tem poucos jogos, nós não podemos avaliar o certo. Ele não teve uma sequência de jogos. Muitos se falam na questão dos preparadores de goleiro. E eu creio que um time profissional como o Flamengo que tem, eu creio que a maior academia, tem a melhor preparação física para goleiro, está deixando muito a desejar. Os jogadores que vêm atuando hoje pelo Flamengo no gol, eles vêm falhando muito, sem exceção. Então cai muito os goleiros quando chega no Flamengo. Então é uma posição carente hoje no Flamengo, e eu espero que o Santos, o Matheus Cunha, dê conta do recado. O Santos, para mim, um dos melhores goleiros do Brasil, mas no momento está irreconhecível. Canal, e essa história aí da saída de Jorge Sampaoli do Flamengo. Meus queridos, quem viu o Flamengo de antes e vê o Flamengo de hoje, ninguém pode acreditar no que está acontecendo no rubro-negro. Mas a verdade é que o Flamengo, depois da saída de Jorge Jesus, não encontrou alguém competente
para estar lá no Flamengo. Aliás, eu digo que até encontrou, não vou desmerecer aqui o trabalho do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni e nem do Dorival Júnior. Para mim, que foi desses três, eu tiraria ali o Dorival como o melhor treinador que o Flamengo teve depois do Jorge Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo, depois que perdeu o Jorge Jesus, o Flamengo deu vários tiros no pé, como o Domenech, aí tivemos aí o Paulo Souza, aí depois o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, que fez até um bom trabalho no Flamengo, o Rogério Ceni, mas por ainda não estar tão firmado ainda no futebol como treinador em grandes clubes, aí é mais fácil a diretoria demitir e contratar treinadores assim, no meu ver, sem expressão. A prova disso que ele traz o Dorival Júnior. O Dorival Júnior chega, resolve aquela situação ali do Flamengo, aí o Flamengo conquista os títulos que poderiam conquistar, né, como a Copa do Brasil, como a Copa Libertadores, e aí nós tivemos aí essa passagem de ano, né, tivemos a Copa do Mundo e tivemos a passagem de ano. E achei covardia por parte da diretoria de ter tirado o Dorival, de não ter renovado com o Dorival Júnior, e aí ele trouxe o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, que lá no Corinthians tinha feito até um bom trabalho no Corinthians pela questão desse bom trabalho, pelo resultado aonde o Corinthians chegou e como foi disputar as finais, né, da Copa do Brasil, o Corinthians. Então, por esses pontos, o Vitor Pereira foi avaliado como um bom trabalho no Corinthians. E aí, com a chegada de Vitor Pereira no Flamengo, a torcida, né, a nação rubro-negra, achou que os problemas estariam resolvidos para esse ano de 2023. E tudo que foi construído pelo Flamengo nos anos anteriores, o Vitor Pereira, ele conseguiu de uma forma ali destruir, né? Foi mal na Supercopa do Brasil, foi péssimo no Mundial, na Recopa Sul-Americana, e aí acabou chacoalhando mesmo, acabou com tudo mesmo na final do Campeonato Carioca, e justamente contra o Fluminense, né, adversário de hoje à noite pela Copa do Brasil, o Vitor Pereira, ele acabou sendo desligado do comando técnico do Flamengo. Foi uma goleada que, assim, inacreditável para uma final do Campeonato Carioca, e ainda já no primeiro jogo ali contra o Maringá, já sem o treinador, o Flamengo tinha perdido por 2-0, e aí se traz o Jorge Sampaoli. Então a diretoria, ao meu ver, do rubro-negro, a diretoria está totalmente perdida na questão de treinador. Traz o Jorge Sampaoli, como o Flamengo estreia com 2-0 contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo, na verdade, ele não encanta. O Flamengo não vem jogando bem, teve uma pouca melhora no desempenho, na intensidade em campo, porém, o que aconteceu contra o Bahia deixou muito claro e evidente que o Flamengo não é treinador que vai resolver, a não ser se o próprio clube não implantar e querer um próprio sistema. Então, se você notar, cada treinador tem suas particularidades, e essas particularidades de cada treinador eles estão levando para o Flamengo. Não é o Flamengo que chega e diz para o treinador: nós queremos um time assim, e assim tem que ser feito. Não. O Jorge Sampaoli chega no Flamengo, como eu escutei isso de alguns torcedores, de dizer que é um louco, que não sabe, que é intenso, que é isso, que é aquilo, mas o Flamengo, na verdade, vai dar trabalho esse ano no Brasil e também na Libertadores. Mas o trabalho que o Flamengo vai dar, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, é de uma possível desclassificação na Libertadores, porque não vem jogando bem. As outras equipes se reforçaram e vem jogando bem. E no Campeonato Brasileiro, pelo que vem apresentando o Flamengo com esse altos e baixos, e depois dessa partida do Bahia, vai ter que todos tomar um choque de ânimo e fazer
com que mude esse quadro, porque para mim, na minha opinião, o Flamengo, do jeito que está jogando, ele não chega nem a se classificar ao próximo ano para a Libertadores. E na Copa do Brasil, que é um jogo de mata-mata ali entre o Fluminense e o Flamengo, nós temos como favorito o Fluminense. Porém, aí vem aquela máxima, por que o futebol é apaixonado? Porque em clássico não tem favorito. Muitas vezes nós vimos aqui que o clube que ali estava já perdido, que não tinha condições de vencer, ele vai lá, dá a volta por cima e ali o time cresce, faz boa campanha, parece que o time se encaixa, e eu não sei se isso pode acontecer hoje com o Flamengo, né? Tanto hoje como no dia 1º de junho e a classificação do Flamengo. Se caso isso aconteça, quem sabe aí dê um novo rumo para o Flamengo nessa temporada. E é isso aí, meus amigos. Canal Futebol Net agradece a todos que chegaram aqui até o vídeo. Lembrando, vocês são os nossos maiores patrocinadores. Então, se você ainda não é inscrito, chegou até aqui o vídeo, por favor, se inscreva, deixe seu like. É importante demais o like, porque aí quanto mais like, mais pessoas vão assistir, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E o canal Futebol Net agradece. Hoje tem clássico no Maracanã, Fluminense e Flamengo, 21 horas. A transmissão será pelo Sport TV. Tá bom, meus queridos? Então, até o próximo vídeo e fui!